Vamos construir neste vídeo um algoritmo para a operação remover na lista com memória dinâmica. Então vamos considerar o seguinte contexto, em que há apenas um elemento na nossa lista, que este elemento então está dentro do nosso nó apontado por início. Bom, se vier então o comando remover o elemento na posição 1, o que nós temos que fazer? Então, primeiramente, eu vou criar uma variável auxiliar, que é um ponteiro para nó. Bom, e também vou criar uma variável para guardar o dado do nó que vai ser removido, pois eu preciso retornar este valor a quem solicitou a remoção. Bom, e em seguida, eu vou fazer com que a variável auxiliar aponte para o primeiro nó, ou seja, auxiliar vai receber o valor que está na variável início. Bom, e depois, em seguida, eu preciso atualizar o início da minha lista, ou seja, início vai receber o valor de auxiliar, campo próximo. Então, início vai apontar para null. Removendo esse nó, em seguida, antes de remover da memória, eu preciso pegar este valor que está no campo dado do nó apontado por auxiliar e atribuir a variável dado. Então, o número 1 aqui vai ser atribuída a variável dado. Então, o dado recebe 1. E depois, em seguida, eu preciso liberar esta memória apontada pelo ponteiro auxiliar, pela variável auxiliar. Bom, e por que eu tive que atribuir o dado antes de liberar a memória? Justamente porque no momento da liberação, após a liberação, eu já não tenho mais controle com aquela parte da memória, podendo então assim perder o dado que estava ali. Então, antes disso, eu pego o dado e guardo numa variável temporária. E só depois eu libero a memória ocupada pelo nó. Depois disso, então, eu posso retornar o valor do nó removido, que é retornar o valor de dado. E com isso, então, removemos o primeiro elemento da nossa lista. Vamos agora considerar o seguinte contexto, em que eu tenho dois elementos na nossa lista, o elemento 3 e o elemento 1. Bom, e se vier o comando remova o elemento na posição 1, vamos verificar se o nosso algoritmo está de acordo ou se precisa de modificações? Bom, então nosso algoritmo diz o seguinte: primeiro, crie variável auxiliar, que é um ponteiro para o nó. Então, está aqui a nossa variável auxiliar. Depois, ele pede para criar uma variável para guardar o dado do nó a ser removido. Então, já que a nossa lista é de números inteiros, dado vai ser então uma variável do tipo int, no caso da linguagem C. Depois, ele me diz o seguinte: variável auxiliar vai apontar para o primeiro nó. Então, auxiliar vai receber o valor de início e dessa forma vai apontar para o primeiro nó. Após isso, é solicitada a atualização do início da lista. Então, início vai apontar para onde? Para o nó seguinte ao primeiro nó, ao nó apontado por auxiliar, que é o nó que nós desejamos remover. Então, início vai receber o endereço, o conteúdo do campo próximo de auxiliar. Dessa forma, início aponta para o nó seguinte ao nó apontado pela variável auxiliar. Depois, atribui o dado do nó a remover para a variável dado. Então, o valor 3 que está aqui vai ser atribuído à variável dado. E então eu vou liberar a memória ocupada pelo nó que deve ser removido. Neste caso aqui, apontado pela variável auxiliar. Então eu vou liberar esta memória e, enfim, posso retornar o valor do nó removido, que aqui está guardado na variável dado, que é o valor 3. Bom, então aí nós verificamos, por enquanto, nosso algoritmo está de acordo. Agora, vamos considerar
ainda este contexto, né, o contexto anterior, em que tem o número 3 inserido e em seguida o número 1 inserido, o elemento 1. E vou pedir para remover o elemento da posição 2. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos verificar nosso algoritmo. Criei a variável auxiliar, ponteiro para o nó. Então, criei a variável auxiliar aqui. Depois, criei a variável para guardar o dado do nó a ser removido. Então, eu criei a variável aqui, declarei ela. Depois, a variável auxiliar aponta para o primeiro nó. Então, auxiliar vai receber o valor de início e vai apontar para o nó que início aponta, que é o primeiro nó. Depois, eu atualizo o início da lista. Início aponta para o nó 1. Só que não, né? Isso tem um erro. Nós não queremos, né? Aqui, perceba que nós estamos começando a remover o primeiro nó. E não é o que nós queremos. Então, vamos voltar um passinho atrás, né? E vou fazer o seguinte. Por que funcionou analisar o que a gente já fez? Por que funcionou o nosso algoritmo, né? Quando a gente construiu, né? Nós estávamos inserindo uma lista vazia. Depois, nós testamos nosso algoritmo inserindo removendo o elemento da primeira posição. Bom, então, só que agora a gente quer uma posição diferente da primeira. Então, as instruções que nós criamos anteriormente, né, de variável auxiliar aponta para o primeiro nó e atualiza o início da lista, só são úteis quando eu quero remover o primeiro elemento da lista. Bom, então, remover o primeiro elemento da lista, eu sigo aquelas instruções. Em caso negativo, em que eu quero remover o segundo, terceiro, quarto elemento da lista, né, eu vou ter que fazer um outro conjunto de instruções. Então, se eu não for remover o primeiro da lista, então temos que encontrar primeiro um nó anterior ao nó que contém a posição a ser removido, remover, atualizar os ponteiros e apagar o nó que a gente deseja remover. Então, vamos construir essa parte do algoritmo que encontra o nó anterior ao nó a ser removido. Bom, então, eu vou declarar uma variável chamada nó anterior, que vai ser um ponteiro para nó. E vou criar uma variável chamada posição do nó anterior, para eu saber qual é a posição que que a variável nó anterior está apontando. Ok? Bom, vou fazer com que o ponteiro nó anterior aponta para o primeiro nó da lista. Então, o nó anterior recebe o valor de início. E então, o nó anterior aponta para o primeiro nó. Como o nó anterior está apontando para o primeiro nó, eu vou atribuir o valor 1 à variável posição nó anterior. E vou ter que percorrer a lista até encontrar o nó de posição anterior ao nó da posição que eu desejo remover. Aqui nesse caso, então, é o quê? Né? Eu vou ter que encontrar um nó cuja posição nó anterior seja igual à posição que eu quero remover menos 1. 2 menos 1 é 1. 1 é igual a 1? Verdade. Então, o nó que eu quero remover é o nó que está seguinte ao nó anterior. Então, eu encontrei o nó anterior, que é o 3, e vou remover o nó seguinte. Para isso, então, eu vou fazer com que auxiliar, que deve apontar então para o nó a ser removido, aponte para o nó seguinte ao nó anterior. Então, o ponteiro auxiliar aponta para o nó a ser removido, que é o nó que está no campo apontado pelo campo próximo do nó anterior. E agora eu atualizo os ponteiros. Então, atualizo o membro próximo do nó anterior. Então, nó anterior, campo próximo, veja, que estava apontando para o nó 1, vai apontar para o próximo aqui. Tá? Então, se próximo aponta para null, o nó anterior próximo aponta para null. Então, atualizo o membro próximo do nó anterior para apontar para o nó seguinte ao nó apontado pelo ponteiro auxiliar. Então, vamos de novo? Então, aqui, olha, auxiliar está apontando para este nó. E o seu valor de próximo é null. Como eu tenho que fazer com que o nó anterior deixe de apontar para este nó e aponte para o seguinte
ao nó auxiliar. Então, auxiliar campo próximo, vou pegar este valor e atribuir a nó anterior campo próximo. O que faz, então, com que o ponteiro próximo do nó anterior aponte para o nó seguinte ao nó apontado por auxiliar. Bom, aí agora sim posso executar as operações que nós definimos anteriormente para apagar a memória ocupada pelo nó que está apontado pela variável auxiliar, pelo ponteiro auxiliar. Então, vou atribuir o dado do nó a remover para a variável dado. Então, auxiliar aqui aponta para o valor 1. Então, dado recebe o valor 1. Depois, eu vou liberar a memória ocupada, né, apontada pelo ponteiro auxiliar. Então, liberando essa memória, nós ficamos apenas, então, agora na nossa lista e memórias alocadas, né, referentes ao valor, ao nó que contém o número 3. E agora retorno o valor do nó removido, que aqui está guardado na variável dado, cujo valor é 1. E então, finalizando a remoção, nós ficamos com o seguinte estado da nossa lista. Agora vamos considerar o contexto que eu tenho 2 elementos na minha lista, ou a quantidade que for, né? E peço para remover um elemento de uma posição maior do que a quantidade de elementos existentes. Então, neste contexto, eu tenho 2 elementos e pedi para remover o elemento número 4. O que vai acontecer? Nós temos que avisar o usuário. Usuário, não existe elemento nessa posição informada. É fácil para nós, visualmente aqui, perceber isso. Entretanto, nós precisamos ensinar o computador a identificar esse caso, pois não existe nenhuma variável que me diz assim, olha, a quantidade de elementos na lista é... Não tem, né? Eu preciso andar pelos nós e ir contabilizando. Então, desta forma, vamos executar o nosso algoritmo e alterar as partes necessárias. Então, o primeiro item do nosso algoritmo é criar a variável auxiliar, que é um ponteiro para nó. Depois, eu vou criar uma variável dado, do mesmo tipo dos elementos que são guardados no campo dado do nosso nó. Depois, eu vou verificar se é o primeiro elemento que será removido. Ou seja, posição é igual a 1? Não, né? Então, eu vou para o outro caso em que nós queremos remover o elemento que não está na primeira posição. Então, temos que encontrar o nó anterior ao nó que será removido. Bom, então, para isso, vamos declarar uma variável, ponteiro nó anterior, né, que vai nos auxiliar a percorrer a lista até encontrar o nó anterior. E para saber qual é a posição do nó que nó anterior está apontando, vamos usar a variável posição nó anterior. Vamos declarar e vamos modificar o seu valor à medida que percorremos a lista. Assim, posição nó anterior vai receber 1 quando nó anterior apontar para o primeiro nó da lista. E vou percorrendo a lista até encontrar o nó de posição anterior ao nó da posição que eu desejo remover. Então, o nó que eu desejo remover é o de número 4, que está na posição 4. Eu quero o anterior, então 4 menos 1 é 3. Então, eu tenho que encontrar um nó da posição 3. Bom, então 3 é igual a 1? Falso. Então, eu vou para o próximo nó. Então, nó anterior agora vai para o próximo nó. E posição nó anterior é somado mais 1, porque eu vou estar agora apontando para o nó seguinte. 1 mais 1 é 2. Então, nó anterior aponta para o segundo nó. Bom, segundo nó, né? Eu quero encontrar o nó da posição 3, porque eu quero o nó anterior. Né? 2 é igual a 3? Falso. E vou, então, para o próximo nó. Então, o nó anterior vai para o próximo item apontado aqui pelo campo próximo do nó que ele apontava. E somo mais 1 a posição nó anterior. De 2, então, ele vai para 3. Bom, aí eu vou verificar o quê? 3 é igual a 3, que é a posição que eu quero encontrar? Verdade. Só que existe nó nessa posição? Não, né? Porque eu cheguei no final da nossa lista.
Então, eu não posso continuar a fazer as operações, né? O ponteiro auxiliar aponta para o nó a ser removido. O auxiliar vai apontar para null? Vai, só que eu não tenho nó ali. Então, vai dar um erro. E eu preciso, então, corrigir este algoritmo, fazendo com que somente execute o ponteiro auxiliar apontar para o nó removido e atualizar o membro próximo do nó anterior. Né? Veja, o nó anterior aqui está apontando para o null, ele não tem campo próximo. Somente eu vou conseguir executar essas duas instruções se encontrar o nó na posição desejada, que é o nó da posição 3, né? Porque eu quero o nó anterior. Agora, como não existe um nó na posição desejada, veja, o nó anterior está apontando para null, eu vou fazer o quê? Vou informar ao usuário que não existe elemento na posição indicada. Bom, e com isso nós atendemos ao teste de que, a funcionalidade de que o usuário tente remover um elemento numa posição que é maior do que a quantidade de elementos da lista. Bom, e agora vamos considerar o caso que a nossa lista está vazia. Bom, o que nós temos que alterar no nosso algoritmo? Nós precisamos executar todas as instruções? Não, né? Antes de executar essas instruções, nós verificamos, né, se a lista está vazia. Se ela estiver vazia, nós informamos o usuário. Se ela não estiver vazia, executamos todas as instruções que construímos anteriormente. E com isso, então, nós temos o algoritmo para remover um elemento da lista.